Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos dar continuidade à nossa série especial sobre luto com Lisane Pacheco. Pamela Psychos aborda algumas facetas tecnológicas para a realidade virtual que auxiliam no aprendizado. Jussara Ramos fala sobre a síndrome do patinho feio e, como não pode faltar, a nossa querida Jurema. Olá, eu sou Andréa Reis e você está assistindo o NAP TV. A neuropsicopedagoga Pamela Psychos vai falar um pouquinho sobre facetas relacionadas ao aprendizado na realidade virtual, isso incluindo a plataforma Nesplora. Confere aí. Falar de tecnologia, hoje em dia, não é somente apontar para uma área de conhecimento. A tecnologia, ela envolve toda a nossa percepção, ela modificou a nossa forma de conviver, modificou a nossa forma de se comportar, né? Então, as facilidades que a tecnologia traz hoje em dia, elas podem ser exploradas em multi-áreas. E uma das áreas que está dando mais espaço para essas ferramentas é a área da educação. No meu caso, na intervenção clínica, eu utilizo bastante a tecnologia para conhecer o meu paciente. Então, através da técnica de biofeedback, eu tenho um instrumento que possibilita com que eu faça o mapeamento, que é conhecer algumas reações fisiológicas, reações do corpo dessa criança, desse adolescente, desse adulto, no momento que eu estou fazendo determinada atividade. Então, a tecnologia acaba sendo, para mim, um instrumento de conhecimento sobre esse sujeito. E falar sobre a realidade virtual dentro desse contexto é tu ter junto, também podendo instrumentalizar, uma ferramenta que ela te dá a oportunidade de emergir para ambientes diversos. Então, tu levar a criança, tu levar o adolescente, tu levar o adulto para determinado ambiente onde ele vai reagir de acordo com aqueles estímulos, qualifica para nós o mapeamento de como que acontece, como ele funciona em determinados momentos e como ele pode gerenciar essas reações para ajudar ele a aprender melhor. Então, a ferramenta realidade virtual atrelada ao sensor de alta tecnologia, que nesse caso é o sensor de biofeedback, dá para nós um baita de um instrumento capaz de fazer com que a gente conheça esse sujeito e como ele reage em múltiplos ambientes. E um deles é o ambiente de sala de aula, que é uma possibilidade trazida pela plataforma Nesplora, a qual nós utilizamos aqui no NAP. O Nesplora é uma plataforma que possibilita a nós, que faz utilização dele, através da realidade virtual, levar o aluno para um contexto de sala de aula, onde ele vai ter determinados estímulos e a gente vai saber como é que ele reage diante desses estímulos para poder ser bem pontual na intervenção. Então, eu vou poder saber como é que ele está se concentrando, como é que é o resgate e o manejo de informação dele durante a realização de tarefas, por exemplo. Hoje está muito comum a gente falar sobre neurociências na educação, neurocognição ou estímulos para processos mentais em sala de aula. Então, a plataforma Nesplora traz essa possibilidade para nós pelo uso do óculos de realidade virtual, onde a criança vai estar dentro desse ambiente com esse instrumento tecnológico e vai estar realizando determinadas tarefas, que essas tarefas vão dar subsídios para que a gente tenha dados para saber como é que são as reações dela durante determinados momentos. Então, isso é espelhar a reação do sujeito para que nós saibamos então aonde eu preciso agir na minha intervenção clínica, utilizando como uma forma de rastreio, de avaliação, a própria plataforma.
Então eu consigo fazer de uma forma super personalizada, eficaz, o uso dessa tecnologia para ajudar ele a aprender melhor, a conhecendo como é o funcionamento dele naquele momento de realização de tarefa. E tem alguns estímulos de distração para ver como ele reage. Então, alguém chamando ele de trás, um colega chamando, ou um pedaço de papel que voa, ou algum estímulo que acontece na janela da sala, algum som diferente. Isso dá indícios para nós de como é que está esse gerenciamento, essa autorregulação da atenção, que é um dos processos primordiais, né? A atenção é um processo essencial para a qualificação da aprendizagem, porque é ela que vai garantir o manejo e a retenção da memória. Eu não tenho como manejar e como reter uma informação se eu não estou priorizando a captação dessa informação em determinado momento, e isso é a atenção. E a gente tem como fazer isso mapeando e rastreando como é que está esse processo pela realidade virtual. Falando de crianças ou de pessoas com perfil de TDAH, através do uso da plataforma Nexplora, nós temos como fazer esse rastreio, essa avaliação para detectar onde é que estão os nuances dessas comorbidades, desses sintomas e dessas sensibilidades dele para determinados estímulos, e de fazer um gerenciamento disso pelo uso também da plataforma, imergindo ele para esse contexto de sala de aula, fazendo com que ele saiba então gerenciar e autorregular determinadas reações e sensações para qualificar o processo de aprendizado em um momento que ele não está na sessão. Lá no Simpósio de Futurismo foi apresentado, e a Fundação Evangélica, na verdade, foram apresentadas as possibilidades de uso da realidade virtual na intervenção clínica, na perspectiva psicológica e psicoeducativa. Então lá foi mostrada a plataforma Psyos, que é uma plataforma que é muito usada pelos profissionais de psicologia aqui da casa, também trabalhando técnicas que eu utilizo também em consultório, que é o estímulo ao mindfulness, onde a gente consegue fazer com que o aluno tenha um processo atencional voltado para o momento presente, para como é que ele está reagindo naquele momento, e ele qualifique a sua reação através dessa percepção. Então, isso a plataforma dá para nós, estímulos para qualificar essa técnica. Continuando com a nossa série especial sobre luto, Lizane Pacheco vai falar daquele momento doloroso e difícil da perda de um filho. Confere. O que acontece, né? Quando a família engravida, vamos dizer assim, porque hoje o pai participa muito, ele é atuante nisso, né? Então essa família ela vem se constituindo toda nessa expectativa, nesse filho que está vindo, e a gente deposita muito desejo, muita expectativa, muito de tudo. E então, o que acontece? Bom, eu estou gestando, eu estou criando o meu filho para que ele seja um cidadão de bem, para que ele vá adiante e que eu termine, eu conclua a minha caminhada, a minha missão aqui, e o meu filho me enterre. E quando acontece ao contrário, é muito difícil. Há quem diga que a dor ela é muito maior, né, de quem perde porque justamente é isso de não ser a ordem natural das coisas. Os pais, de um modo geral, pensam que não é. Por quê? Porque eu estudei, eu casei, eu fui lá todas as etapas. E quando o filho, embora ele tenha casado, ele tenha constituído sua família, mas ele ainda é jovem diante do olhar dos pais, ele ainda é filho, não importa em que momento da vida ele está, ele é filho, ele está nesse lugar e é o lugar de ser cuidado. Então por isso que de um modo geral a gente lê como não ser a ordem natural das coisas, que parece que sim, que o filho tem que enterrar os pais e não os pais o filho. Quando é essa morte abrupta, é um acidente, é algo assim, aconteceu, ninguém estava esperando, ninguém se preparou embora a gente nunca esteja preparado. Mas, digamos, aconteceu uma doença um tanto importante e ele vem de um período de hospitalizações, idas para casa, um período de UTI e acaba se dando o óbito
do filho, ou daí a gente pode incluir para qualquer familiar, esse luto já vem sendo feito no sentido de que é algo que vem acontecendo. A gente estamos vendo que a saúde dele está ficando debilitada. Então, inconscientemente, a gente vai se preparando para isso. Quem acompanha, né, esta pessoa que está mais num período de maior sofrimento, é poder encaminhar, né, seja para um psicólogo, seja para um psiquiatra, muitas vezes para os dois, para poder fazer um trabalho combinado. Às vezes a gente precisa, sim, de uma medicação para poder sair deste lugar de tamanho sofrimento num primeiro momento, que a gente precisa, né, de uma medicação que dê esse apoio. Superar, a gente não supera, muitas vezes consegue encontrar um novo sentido, dar um novo sentido para a vida. Então, cada um vai buscar uma forma, cada um vai encontrar um novo sentido para poder seguir a vida daquele momento, daquele dia em diante. Não existe uma receita pronta, né? Faz isso, mas é bom. Daqui a pouco eu vou... a gente sabe de relatos que eles têm ONGs, que eles vão fazer trabalhos voluntários. Então, cada um vai encontrar um lugar para se recolocar, para buscar um novo sentido, para fazer o bem para o outro e para estar de bem. Muitas vezes até no relato vem para eu estar próximo, né, daquele familiar que faleceu. E muitas vezes, né, a gente vai buscar uma terapia de casal para elaborar isso. Muitas vezes a gente busca cada um o seu terapeuta, a sua terapia. Por quê? Porque muitas vezes o contato era diferente, a ligação era um pouco diferente e a minha dor é um pouco diferente da que ele está sentindo. A gente não consegue medir, não tem como medir dor, né? Eu digo que dói, mas o quanto dói é difícil de medir. Então, por isso que é importante cada um ter o seu apoio fora e um conseguir apoiar o outro, quando é um casal, né, no caso. Não existe um amor, os amores são diferentes, mas não existe amor maior por filho A ou filho B. Então, assim, se um não está mais aqui, eu preciso ainda encontrar o sentido para aqueles que estão, porque seja um ou seja mais, ele é importante também. Então, ele também tem um lugar e ele também está sofrendo por aquele que se foi, pelo irmão, né, que não está mais ali. Então, é uma nova readaptação familiar, inclusive, porque se antes éramos 4, hoje somos 3. E a gente precisa reorganizar toda essa vida familiar, deixar o lugar desse irmão, como é que era esse irmão, poder falar dele. Cada momento é cada luto é um luto, não existe um tempo, precisa passar em tantos dias, em tantos meses. Cada pessoa sente de uma forma e vive este momento de uma forma. O que é importante, assim, buscar é, em muitos momentos, sim, um apoio psicológico, se necessário, e também buscar um novo sentido, um novo momento para essa vida. Esquecer, a gente nunca esquece, né? Essa pessoa fica ali, se tratando de um filho, não tem como dizer que não, ele está sempre presente na lembrança, mas é também importante e, inclusive, poder lembrar dos bons momentos que tiveram, o significado, o lugar que essa pessoa tinha na família. Então, isso é muito importante. E a partir daí fica menos difícil de encontrar um novo significado para a vida do casal e da família em si. E você já viu o nosso novo quadro, Psicodica? Dá uma olhadinha aí como é que ficou. Oi, eu sou a Ana Júlia, estagiária aqui do NAP. A minha dica de filme hoje é para toda a família, tanto para os pais como para as crianças. Divertidamente é uma animação de 2015 que conta a história da menina Riley, onde mostra no cérebro dela as emoções funcionando. Então tem 5 personagens principais: a alegria, tristeza, o raiva, a nojinho e o medo. Eles comandam as emoções dela e todas as ações que a menina vai fazer no dia a dia.
Conforme a menina for crescendo, ela vai aprendendo a lidar um pouco melhor com as emoções, e as emoções, numa forma muito divertida, vão mostrando para ela como que ela pode lidar com esse mundo externo. Fica a dica para o filme e assistam com toda a família. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim busca a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta e agora você vai conferir aquela velha história do patinho feio. Você já ouviu falar sobre isso? Jussara Ramos vai conversar conosco a respeito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a síndrome do patinho feio. É uma história que a maioria de nós já conhece. Ela foi escrita por Hans Christian Andersen e publicada em 1843, se não me engano. E depois, mais tarde, essa mesma história foi adaptada para a Disney. É uma história que traduz muito da angústia infantil. Ela mostra a busca pela identidade e pelo pertencimento, algo que uma criança
ao todo o seu desenvolvimento de primeira infância, busca muito. E desde o primeiro momento do nascimento, este acolhimento da mãe em reconhecer esse seu bebê e fazê-lo sujeito, muitas vezes se atrapalha um pouco, porque este bebê que nasce nem sempre é o bebê da fantasia da mãe, nem sempre é o bebê imaginário, né? Então, desde este primeiro momento, inicia esse processo da identidade desse bebê e da pertença dele na sua família. Essa adaptação, ela coloca a mãe num papel fundamental no início, e como já foi falado aqui em outras vezes, no sentido de reconhecimento, no sentido de fundar a iniciação desse bebê no mundo e desse bebê que vai pertencer a esta família. A história do Patinho Feio, ela conta a história de o ovo de um cisne que vai ser chocado por uma pata. E quando nascem esses patinhos, ele é um patinho diferente, né? Na realidade ele é um cisne, e mostra o quanto ele não se sente identificado com aquela família que ali está, o quanto ele se sente muitas vezes culpado por não ser parecido com os irmãos, não ser igual aos irmãozinhos, ser mais desengonçado, e começa a mostrar todo o processo de busca dele por saber aonde ele se encaixa. E muitas vezes isso acontece não só com filhos de adoção, mas também com os filhos biológicos. Então, essa busca pelo encontro de onde vai se adaptar essa criança, com quem ele se sente identificado, é uma busca muito dolorida às vezes. E a importância de ter um aporte para essa criança nessa sua busca de identificação é fundamental para que ele se estabeleça como sujeito. Procure os seus iguais, procure com quem mais. Às vezes eles vão fazer uma busca de identidade como fazem mesmo lá na adolescência, aonde lá eles se encontram identificados com seu grupo, mas até então vem um percurso que muitas vezes eles se sentem inadequados dentro da própria família. E dos pais e dos familiares conseguirem suportar isso e ajudá-lo na busca para a sua conquista da sua identidade, aonde depois no filme, na história, ele se torna um lindo cisne, né? E que esse lindo cisne se torne dentro desta família. Então, hoje em dia se fala muito da síndrome do patinho feio em vários segmentos, não só nessa busca da identidade, mas depois, mais tarde também, ou mesmo na separação dos pais, quando essa criança vem a se sentir culpada, a causadora dessa separação, ele sendo visto por ele mesmo como um menino mau, que exigiu muito a presença da mãe ou do pai e acabou ocasionando a separação desses pais, isso numa história que a criança faz para ela própria, né? Que isso consiga ser bem percebido pela família ou pelo profissional que acompanha essa criança, para que ele não se sinta o patinho feio dessa história. E assim também até mesmo nos relacionamentos amorosos,
quando bem aquelas fases do relacionamento, do desenvolvimento, às vezes assim, mas nada está dando certo no meu relacionamento, eu procuro uma pessoa, eu nunca estou adequada à pessoa. Então essa síndrome do patinho feio se estende também para esses momentos da vida, né? São vários os momentos que o ser humano, não só a criança em desenvolvimento, pode se sentir um patinho feio. A nossa querida Jurema recebeu uma pergunta sobre uma mãe preocupada. Dá uma olhada aí o que ela respondeu. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Olha só onde é que eu tô hoje. Esse lugar aqui é o lugar que atende o psicanalista. É outro tipo de psicólogo. Ele faz outras coisas. Esse até não é assim que tu tem que fazer um negócio lá que chama de análise. Tu fica deitado aqui, o psicólogo fica lá que tu nem enxerga pro psicólogo e tu fica falando. E eu vim sentar aqui hoje. Troquei, vim nesse sofá. É bom, bem bom esse sofá. Vamos para as perguntas? Então vamos para as perguntas. Opa, de cabeça para baixo não consigo, né? Vamos ver. Que meus óculos já tem que arrumar, que tá meio difícil. Olha aqui. Jurema, nem te conto. Me conta, né? Tá contando. Sei que é uma situação meio normal, mas fiquei preocupada mesmo assim. Tá bom? Então, quando tu fica preocupada, tu pode mandar as perguntas para mim. Preocupada comigo mesmo. Vamos ver. Bom, meu filho de 5 anos contou sobre um novo amiguinho. Pensei que esse fosse um coleguinha da escola, mas quando ele foi descrevendo o amiguinho, parece que ele inventou. É um amigo imaginário. Como lido com isso? Querida, assim, essas pessoas não botam o nome das pessoas, né? Eu não sei o nome dessa mãe. A mãe desse menino de 5 anos. Assim, ó. Essas coisas aí é bem normal da idade dessas crianças pequenininhas. O que acontece? Eles vão descobrindo as coisas. Tá? E é uma luta deles com o mundinho deles. O mundinho deles, tudo é imaginário. A criança até os 7 anos, ela tem muita fantasia. Então, sabe aquelas coisas que os adultos fazem assim? Porque daí não sei o que eu vou fazer, não sei o que, conversa sozinho. O adulto conversa sozinho com ele mesmo. Ele sabe que ele tá falando com ele mesmo. Mas a criança não. A criança faz isso, uma conversa com um amigo imaginário, ela enxerga aquele amigo imaginário. Se é imaginário, é da imaginação dela, né? Isso tu sabe, né? Então tá. Então não tem problema. O que não pode é assim, passou dos 7 anos, a criança sempre com essa história de amigo imaginário. Daí não pode, tá? Então E outra coisa, mãe desse menino de 5 anos, tu cuida assim, ó. Se a criança não brinca com outras pessoas, só brinca com amigo imaginário, aí tem problema. Então assim, ó, você cuida disso, tá bom? Mas não se preocupa, com 5 anos é normal, tá? Mas só fica de olho se ele brinca só com esse amigo ou brinca com os outros, tá bom? Então tá, isso aí. O programa de hoje está terminando, mas você pode continuar nos acompanhando no Facebook, no YouTube. E se você tem alguma dica, uma sugestão para o nosso programa, liga para a gente. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.